Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Amém. Eu sou Levi. Eu gosto disso. Negócio legal. E então, tudo beleza? Tranquilos. É muito bom estar aqui. Esse papo de que é a cozinha da casa, de que o Celebrando é a cozinha da casa, da nossa casa, essa expressão que a Roseni deu ao falar de maneira tão simples, singela, sobre o espírito do Celebrando, é o que Jesus sonhou para que fosse a igreja dele. Ele sonhou com isso. Nós conseguimos fazer um outro negócio. Nós conseguimos, nós somos campeão. Ainda que o Espírito Santo fique o tempo todo dizendo assim, não me ajuda não. Me ajuda não, que vocês me atrapalham. E o tempo todo dizendo, me ajuda a te ajudar. Para ver se a gente, pelo menos ajuda o Eterno a ajudar. Porque na verdade era isso que o Senhor, é isso que o Senhor idealizou e sonhou. Onde nós pudéssemos ter espaços, onde esses espaços fossem essa cozinha, para a gente poder entrar, abrir o coração. Domingo eu tive a oportunidade e o privilégio de poder falar sobre os gritos da alma, falando sobre a importância desses espaços, desses lugares, desses espaços abençoados e santificados, onde a gente pode gritar, onde a gente pode enlouquecer, onde a gente pode ensandecer, ficar ensandecido, enlouquecido, doido, varrido, e a pessoa pode nos ouvir e nos acolher no nosso grito e nos nossos gritos. E eu agradeço muito a Deus pela bênção que é o Celebrando, que é um espaço, é um lugar assim, principalmente no momento da partilha nos grupos, que é um momento onde você pode gritar os gritos da sua alma, onde você pode falar, colocar realmente para fora com bastante segurança e certeza de que tudo aquilo que você for falar vai ficar ali. Vai ficar ali, isso é sensacional. Eu ser acolhido naquilo que eu posso falar, não é? E primeiro passar um tempão para poder ter coragem de fazer isso. Aí depois que tem coragem, tem que ter um lugar seguro, onde você pode, né? Então eu dou graças a Deus pelo Celebrando, por vocês. Vocês me abençoam, vocês abençoam a IBAB, vocês abençoam de forma muito especial, sem perceber. O fato de existirem já é uma coisa extraordinária, abençoadora para toda a nossa comunidade. Ernest Hemingway, ele diz uma coisa: gosto de ouvir. Aprendi muita coisa por ouvir cuidadosamente. A maioria das pessoas jamais ouve. Hemingway é um camarada intelectual fantástico, extraordinário, Pulitzer, um grande escritor, um grande autor, um cara fantástico, que alguns que têm uma capacidade intelectual e por serem extraordinários como ele, poderiam passar a ideia, né, de que não precisariam aprender mais nada, não precisariam ouvir mais nada. São pessoas que estão no mundo somente para falar e os outros ouvirem. Mas não, ele diz assim, gosto muito de ouvir. E ele é um eterno aprendiz, ele diz assim, eu continuo aprendendo. E hoje eu vim para conversar um pouquinho com vocês sobre uma afirmação. É preciso ouvir. É preciso ouvir. E eu vou pegar um texto de cura do Novo Testamento. Um texto de cura no Novo Testamento, onde Jesus cura um surdo. Um surdo que, por conta de ser surdo, tinha dificuldades em falar. Alguns autores, alguns interpretaram como gagueira, outros interpretaram como dificuldade mesmo de falar, mas esse homem ele tinha dificuldade de falar. Eu vou pegar essa história de Jesus. Essa cura de Jesus é uma cura que revela o aspecto messiânico de Jesus, o aspecto profundo de que ele era o Messias. É um milagre sinal. Todos os milagres que Jesus fez, que estão registrados nos evangelhos, são milagres sinais que diziam, ele é o Messias.
E há uma referência no Velho Testamento, pelos profetas, que dizem que o Messias faria o que ele fez. Então, quando Jesus está curando esse mudo, esse surdo mudo, ou esse surdo com gagueira, ele está cumprindo Isaías 35, do versículo de 3 a 6. Então, só para você ter uma ideia do contexto do texto bíblico que eu irei usar, e mais ou menos como foi que eu fiquei escutando esse texto. Eu fiquei ouvindo esse texto. E ao ouvir esse texto, eu peguei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, Marcos 7, de 32 em diante. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, ok? Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. E pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Presta atenção agora no detalhe. Tem que ler a Bíblia prestando atenção. Quer ver? Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu. Você tem nojinho? Tem nojinho? Tem nojinho? Pois é. Quem tem nojinho não tem, sabe? Ou inventa um Jesus, um outro Jesus, porque a relação é tão pessoal, você vai perceber o que é que está acontecendo aqui. Mas se você tem nojinho, né? Olha lá, Jesus cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Quando tu dá aqueles beijos de língua, tu não tem nojinho, né? Claro, mas quando não é beijo de língua, então é aí aqui. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do... Não tem outra história do Evangelho que Jesus, ele pega e faz um negócio muito pior, mais nojentinho ainda. Ele cospe no chão, na terra, e faz uma laminha com cuspinho. Imagina assim, aquela bolinha de cuspinho. Aí depois ainda mete no zóio do cego. Quer dizer, o cara já ainda é cego, ele tem que ficar com areia no zóio. Jesus tira onda. Não tira não, tinha tudo. Ai, que engraçado. Tem gente que prega um evangelho tão esquisito, tão bonitinho, tão limpinho, tão bonitinho, que é tão bobo. Sabe assim, tão bobo, não tem sentido esses evangelhos muito, sabe assim? Vocês sabem que eu bato bastante nesse papo, né? Esse negócio de evangelho posê, blazer, esse negócio é fake, né? Nossa, como Jesus inventa a moda. Jesus é o maior problema para a igreja, sabia? Nosso maior problema é Jesus, porque ele desfaz tudo que a gente fica falando por aí. Ai, que delícia. Depois olhou para o céu e deu um suspiro profundo. E disse ao homem, Efatá, que quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Aí Jesus fala para os caras não falar, os caras vão e falam, aquela coisa. E essa parte aí. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, existe uma expressão que é uma expressão das mais profundas do povo judeu, que tem a ver com a maior declaração de fé do povo judeu, que é um negócio chamado Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. Shema. Esse anel que eu tenho uns anéis aqui. Alguns já perguntaram o que significa esse anel, então eu vou revelar para vocês aqui, eu vou contar tudo. Vão seus anéis no seu pé de azedo. Esse aqui, na mão esquerda, ele tem a ver com o meu compromisso diante do meu Jesus com as minorias. As minorias. Órfão, viúva, pobre, ferrado, estrupiado. É um compromisso que eu tenho com o meu Jesus, com a turma que está lascada. Certo?
Esse aqui, ó, que é assim, todo cheio, parece coisa Vila Madalena. Ripongo, não parece um negócio de ripongo? Não é um negócio de ripongo? Isso aqui é um desenho que mostra, é um símbolo grego para o tempo humano. Para que eu nunca esqueça que eu sou um humano e eu tenho um tempo. E eu tenho que saber aproveitar esse tempo. Então é bom que ele fique sempre na minha cara. E esse aqui é um que eu comprei em Israel. E sabe o que está escrito aqui do lado? O Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Esse grande chamado, essa grande convocatória para ouvir o Eterno e ouvir, a palavra que surge ali é Adonai, ouvir o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, essa convocatória é um negócio tão extraordinário que nos remete a todas as outras áreas da nossa vida e a importância do ouvir. O Messias, que é o texto que eu acabei de falar aqui para vocês, quando ele está chegando, não é só porque ele vai curar alguém que é surdo, é porque na verdade Deus falou, ouve ó Israel, Israel não ouviu. Ouve meu povo, e o povo não ouviu. Tinham orelhas, ouvidos, mas não ouviam. O ouvido ficou comprometido, eles não ouviam. Então o Messias viria para poder fazer com que o povo que ficou surdo a Deus, ficasse agora ouvindo, voltasse a ouvir. Esse é um dos papéis do Messias. Por isso o milagre simboliza muito mais do que simplesmente a cura do pavilhão auditivo de alguém. Tem a ver muito mais com o ouvido da alma, com o ouvido da existência, com o ouvido do espírito. Beleza? É preciso ouvir. É preciso ouvir Deus. E Deus fala de todas as maneiras que você possa imaginar. Fala do jeito que quer, a hora que quer, usando quem quer. E você, se não prestar atenção, perde. Mas não esquenta a cabeça, porque Ele vai dar um jeito de falar de novo. Ele é um Deus falador. Fala mesmo. E Ele vai facilitando para o seu lado. Se você é meio cabeçudo, Ele desenha. Ele é capaz de desenhar, para ver se você pega a parada, está entendendo? É essa capacidade desse Deus insistente comigo e com você. É preciso ouvir a Deus, mas é também muito importante compreender que esse Deus que fala de muitas maneiras, Ele também fala por meio de nós mesmos. Mas também é muito importante ouvir a si mesmo. Ouvir a si mesmo. Você se ouve? Conhece aquelas histórias quando um cara está começando a falar umas groselhas para você, e ele fala groselha, e aí você fala assim, você ouviu o que você falou? Aí o cara não ouviu o que ele falou para você, mandou uma groselha é a expressão para não falar outra coisa. Falou uma bobagem. E aí você fala assim, você ouviu o que você falou? Aí o cara dá uma parada, às vezes não ouviu mesmo. Porque soltou. Aí você repete para o cara fica constrangido e desconversado. Não é fica constrangido. Ó, eu vou repetir o que você falou. Aí o cara. Ou, porque tem cara que o cara consegue dar o rim, mas não dá o braço a torcer. Né? Não, eu vou dar o rim, mas o braço a torcer não dá. Então é o seguinte. Você viu o que você falou, cara? Você viu o que você falou, mulher? Você viu o que você falou, cabra? Mas essa capacidade de ouvir a si mesmo, prestar atenção em si mesmo. E aí você poderia estar ouvindo o seu corpo, as reações do seu corpo, começar a aprender a ouvir. Como é que esse corpo está reagindo, agindo. Uma coisa muito boa para você ouvir, é você, no dia seguinte, depois de ter tomado um porre com aquela ressaca dos quintos dos infernos, que parece que você engoliu uns 200 demônios. E na ressaca você não fica pensando se você vai ouvir ou deixar de ouvir, mas a gente sabe que existe não só a ressaca, que é essa ressaca física, mas existe a ressaca moral, que é aquela pior ainda, que é aquela coisa que você fala assim, eu fiz. E você fica com vergonha de olhar para si mesmo e para si mesma.
Caras como eu, que já tive muitas ressacas na vida, sei muito bem o que eu estou falando, o quanto essa desgraça é ruim. Aí você fica falando de sempre, qual que é? Meu, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer essa desgraça. E na hora é muito sincero. Na hora é uma sinceridade de doer. Mas deixa passar um tempo, tem que pedir misericórdia. Só por hoje, só por agora. Se você não faz esse movimento, eu acho que esses dois tem que ter uma coisa que tem que acontecer antes para que você comece a tentar treinar com o outro. Ouvir a Deus. Começar a ouvir a Deus, só por hoje, só por agora. Começar a ouvir a si mesmo, só por hoje, só por agora, vai facilitar quando você parar para ouvir o outro. E ao ouvir o outro, compreendendo exatamente o quanto ele é uma pessoa como você. Já é mais difícil ainda, se o cara é chato, se o cara é um pé no saco. Aí é ruim ouvir gente chata que é um pé no saco, né? Pois é. Treine com você no espelho primeiro, você vai facilitar na hora de poder ouvir uma outra pessoa. Aí você ouve o outro. Mas isso aí está mais dentro de uma coisa mais no que diz respeito a essas relações mais primeiras. Mas também a capacidade de começarmos a ouvir a criação. Começar a ouvir a criação. De onde que surgiram os poemas, as grandes músicas, os grandes poemas, as coisas extraordinárias que você fala assim, cara, como é que foi que esse cara conseguiu fazer isso aí? E que deixa a gente encantado, emociona a gente ouve uma peça musical, um poema, alguma coisa que você fala assim, caramba, esse cara que fez aquela coisa extraordinária, ou esse poema extraordinário, ou essa música extraordinária, foi alguém que ouviu a criação. Foi alguém que parou para ouvir a criação. Foi alguém que parou para prestar atenção na criação. Alguém que vai olhando e falando assim, olha, que coisa extraordinária. Quando você começa a ouvir os sons do inverno, e você ouve e começa a prestar atenção, de repente você percebe que ao ouvir o inverno, você descobre que lá dentro tem uma primavera dormindo. Aí depois que você ouve a primavera, você percebe que tem um sol doido para estalar e se mostrar belo e bonito e exuberante. Quando você começa a ouvir esse verão, você começa a perceber que vai chegar um momento de descansar, de parar, de se renovar, e aí você começa a ouvir o outono, como se fosse uma estação que começa a trazer material úbere para preparar tudo para o inverno, que é o tempo de poder descansar e se aquietar, para poder começar tudo de novo. Quando a gente começa a ouvir a criação e os movimentos da criação, a gente começa a, inclusive, despertar para muitas coisas que você nunca imaginava, nunca imaginaria. Mas também ouvir as circunstâncias. As pessoas não sabem ouvir as circunstâncias, prestar atenção nas circunstâncias. Algumas coisas estão acontecendo. E por que estão acontecendo? Algumas coisas estão acontecendo na minha vida. Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Como é importante a gente, ao invés de ficar lá maldizendo ou não sei o quê, tentar olhar para as circunstâncias e falar assim, o que eu posso ver aqui que tem sentido nesse momento para mim? O que eu estou precisando prestar atenção nessa hora? Mas ouvir também os nossos gatilhos. Essa é uma expressão conhecida aqui, né? Você já deve ter sido avisado, se não foi, será. E se já foi, presta atenção. Que eu e você temos gatilhos, situações gatilho, certo? Situações que são verdadeiros gatilhos. Que se eu prestar atenção e saber direitinho, ouvir o que são essas situações gatilho, você pode sim, com a ajuda do amigo e de Deus, só por hoje, só por agora, evitar uma recaída. Então eu posso ouvir esses gatilhos. Como é que é isso? Que situações são essas? Vamos começar a parar para ouvir. Mas recaiu.
uma ótima oportunidade para também ouvir a recaída. Ouvir, o que é isso? Que estado é esse? Que situação é essa? O que é isso? O que eu posso ouvir? Quais são os sons da recaída? E isso tem a ver com a coragem de podermos ouvir os nossos fantasmas. Uma pessoa um dia chegou para mim, uma pessoa muito cara para mim, chegou para mim falando assim: eu tenho tido sentimentos suicidas. O que eu faço? Na mesma hora eu fiquei assim, mais em choque por ser quem era, que estava falando aquilo comigo. E eu na mesma hora falei o seguinte: sente e converse com o sentimento e com o pensamento. Oi, que louco. Converse, mas diga para esse sentimento algumas coisas. Meu Deus me quer vivo. Meu pai me quer vivo. Minha mãe me quer viva. Já que você chegou, você vai ouvir. Um monte de gente que gosta de mim me quer viva. Eu também me quero viva. Essas coisas de ter coragem de conversar com os nossos fantasmas, por mais horríveis que eles sejam, essa capacidade de não fugir, não ficar com medo, respirar fundo, pedir ajuda de Jesus, já acionar o padrinho e a madrinha, imediatamente. Já manda um zap. Help, estou sentado com o demônio. É verdade, e tira selfie. E grava a conversa. Está entendendo, não? Tira selfie e grava a conversa. Aí aparece lá o gramulhão. Parece aquele o Rei Boy, né? E me lembro do filme Alien. Nossa, que horrível, né? Deus o livre. É preciso ouvir as nossas histórias de vida que vem misturado com os nossos medos. Ouça seu medo. Ai, que medo. Tenho medo de ouvir meu medo. Ouça seus medos. É preciso ouvir. É preciso ouvir. E ouvir de maneira ativa, não de maneira passiva. De maneira ativa. É como alguém que se posiciona dizendo o seguinte: tá, quis conversar? Nós vamos conversar. E isso, sempre com alguém pedindo ajuda, lembra disso? Sozinho a gente não consegue nada, junto com alguém a gente consegue tão pouco também. E aí quando você entende isso, que é preciso ouvir, você chega num lugar que é onde você se conscientiza de uma coisa que para mim é fundamental. Você se conscientiza que você é um ser distraído e desatento. Nós somos seres distraídos e desatentos. Facundo Cabral, que foi uma frase que eu usei na chamada para o nosso encontro de hoje, poeta, músico, cara fantástico argentino, hermanito. Ele diz assim, um poema um monólogo dele, de mais ou menos 1 hora, está no Spotify. Paga o Spotify para fazer direito, então você vai lá e paga os negócios, né, certinho? Aí você ouve no Spotify o Facundo Cabral. Tem no YouTube, eu acho que tem. E esse monólogo dele é sensacional. Estou ouvindo direto isso aí esses dias. Ele diz assim: não estás deprimido, estás distraído. E aí ele fala um monte de coisa bacana, um monte de coisa, putz, cara, fantástico. Aí ele vai mudando as fases dos capítulos, onde ele faz as pontes, é a frase: tu não estás deprimido, estás distraído. Estás distraído. Façam isso, ouçam esse cara falando. Mas chega uma hora que a gente se conscientiza das nossas distrações, das nossas desatenções. E quando eu me conscientizei disso, eu começo a perceber uma coisa, que distração e desatenção provoca estresse em mim.
nós ficamos distraídos e desatentos, a gente fica estressado. Não sabe de onde está o estresse. Não sabe direito de onde vem, mas é porque a gente está distraído. A gente está desatento. E aí esse estresse, ele começa a misturar, embolar. Veja, imagina só, que sopão do inferno é esse? Cai dentro da panela, estresse, aí cai dentro da panela mais um pouco de confusão. Estresse com confusão, embolada. Aí você começa a ficar confuso, porque desatento, distraído, confuso. Aí esse estresse e confusão recebe agora uma outra porção de depressão. E aí você começa a ficar com esses sentimentos tudo misturado, tudo embolado. E aí quando você menos imagina, você está agora começando a experimentar a alienação, porque você está distraído, está desatento, está com tudo isso embolado, você começa a se alienar. E aí você fica vulnerável, completamente vulnerável. Eu e você ficamos vulneráveis quando nós estamos distraídos e desatentos. Porque a gente não sabe de onde vem o tiro. A gente não sabe de onde está vindo o caminhão. Nós estamos desatentos, nós estamos distraídos, nós não estamos prestando atenção. É aquela frase bem espiritual: se fosse uma cobra, já tinha me mordido. Essa distração, essa desatenção, nos faz pessoas vulneráveis, mas nos faz pessoas absolutamente ignorantes. E ignorante não é assim como se alguém que vai xingar, vai ser um ignorante. E até erra, às vezes fala assim, você é um ignorante. Que aí é ruim, né, meu? O cara além de xingar, xinga errado, aí é ruim. Você é um ignorante, não, aí não, pô. Aí não. Ah, desculpa, eu te xinguei. Não, você usou a palavra errada, é ignorante. Você pode xingar à vontade. Mas ignorante não dá, pô. Pelo amor de Deus. Vai xingar, xinga certo. Né? Só que não. Aí você é vulnerável, você vira uma pessoa ignorante, ou seja, você ignora coisas que não poderia ignorar. E aí você continua vivendo com isso. E aí você se transforma numa existência tapada, obstruída e entupida. Tu passa a ser um ser tapado, obstruído e entupido. Você imagina ser uma pessoa só, tem o seu diagnóstico, moça, qual é? Tu é tapada, obstruída e entupida. Tu precisa se desentupir. E aí você fala, eita preuga, eu vim aqui para ficar ouvindo o cara falar que eu sou tapado. É. Quem está falando com você é um cara assim. Cair na real para tentar não ficar nessa. É preciso ouvir. Notou que Jesus estava andando, não sei o quê, e uma multidão, prestar atenção no texto que a gente leu, uma multidão, gente, muvuca, muita gente falando, um monte de gente conversando, não sei o quê, gente falando mal dos outros, gente falando mal de Deus, gente falando mal de Roma, gente falando mal dos profetas, gente falando mal, Jesus, quem que é ele, não sei o quê, ele é corintiano, não, é São Paulino, não, é palmeirense, aquela confusão, a multidão, aquela loucura dessa multidão toda. Você sabe que multidão, muita gente junto aqui, por exemplo, nós estamos aqui, é considerado uma multidão isso aqui. Para quem quer ouvir, para quem quer prestar atenção, existem muitas possibilidades de distração. Só aqui, vocês tudo quietinho me olhando. Porque multidão é um mundo de mundos. É muita coisa. Multidão é um mundo de mundos. É um mundo de mundos. Então, um monte de gente aqui. E os caras estão vindo lá, Jesus, os discípulos, e aí o camarada que é surdo, que não consegue falar direito, imagina que situação, o cara já é surdo, o cara já é gago, não consegue falar, e está lá, os amigos levaram, às vezes o cara não queria ir, levou eu de novo, não, mas ele cura, então eu vou, não sei o quê, e aí, não sei o quê, e aí os caras falando com ele, o cara falando com ele não ouvia nada, enfim, aquela coisa louca. E aquela multidão. Você sabe que hoje em dia nós vivemos em
em um mundo, em uma lógica, e agora com o advento das redes sociais e a internet, essa multidão invade a nossa casa, invade o nosso quarto, entra, a multidão vem e aparece, nos possui pelo nosso celular. Aí você vai para o seu Insta, com aquela foto linda que você tirou, e aí vem junto um monte de coisa, você quer ver os outros, aí vem um negócio que tem comunicação. Eu sou um cara que... Tem grupo aqui de pelo amor de Deus. Grupo, eu falei, ela já entendeu, vocês não ouviram, eu nem terminei de falar, ela já entendeu. Tem grupo aqui. Porque você abre a sua tela do celularzinho, daqui a pouco aquele negócio, a multidão vem em cima de você. E ainda quem gosta de provocar os outros, vem a multidão de demônios sobre você. Se bem que eu se divirto. Eu se divirto muitas vezes. Mas essa multidão que com o advento da internet começa a vir sobre você. Multidão, muita gente, muitas vozes e ruídos, muitas verdades, muitas razões, muitas histórias, muitas necessidades, muitos desejos, muitos anseios, muitas angústias, muitas paixões, muitas expectativas, muitas frustrações, muitas demandas, muitas agendas, muitas pautas, muitas disputas, muitas competições, muitas vaidades, muitas idiosincrasias. Muito doido com suas doiduras. Multidão. E o que é que Jesus faz? Que eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente nesse processo de saber ouvir. O que ele faz? Ele pega o cara e começa fazendo uma coisa simples. O que ele faz? Tira o cara da multidão. Qualquer um tem que entender de uma vez por todas que é preciso ouvir, mas não vamos conseguir ouvir se a gente não se retirar dos ambientes de ruídos e de multidões. Percebe? Eu vi umas coisas acontecendo aí nesse Jesus, as coisas que falou aí, a sequência do jeito que aconteceu a parada aí, que a única coisa que eu consegui explicar foi da multidão à intimidade. Da multidão à intimidade. Jesus tira o camarada, certo? E aqui eu queria dizer para você assim, ó, tire você da multidão. Porque se você tirar você primeiro da multidão, você vai ter condição de poder também tirar os outros da multidão. Mas tire você da multidão. Você está muito numa multidão. Quem sofre com ativismo profundo, que não é só a Roseni, eu sou um cara que... Essa é a minha droga. Eu uso drogas. Ativismo. Faço um monte de coisa, penso um monte de coisa, escrevo um monte de coisa, estou abrindo um monte de coisa, um monte de coisa. E tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Certo? Sempre assim, não, estou servindo a Deus. Estou. Não tenho dúvida que estou. Certo? Errado. Essa coisa de ficar fazendo um monte de coisa, sabe? Sai da multidão. Tira você primeiro da multidão. Sai da multidão. Jesus primeiro retira ele da multidão. Leva a um lugar à parte. É bacana isso aí. Jesus chama o cara, ele pega o cara, traz o cara, fica num lugar à parte. Não, aqui não vai precisar fazer nenhum tipo não precisa filmar, não vai precisar tirar foto, não vai precisar, não estamos afim de filmar nada aqui não. Quero falar com você ali, em particular. Vamos sair da multidão. É muito ruído, muita conversa, muita fala, muito barulho, muitas vozes, muitos pensamentos, muito empurra, muito toque, muito abraço, muito isso, muito aquilo, Vem para cá. Olha que louco. Ele pôs os dedos nos ouvidos do sujeito. Imagina a cena. Cara surdão. Não, surdo. Jesus põe dedo nos ouvidos do sujeito. Aí depois vem a sessão nojinho. Ainda vê assim. Aí o cara, ele tum. A seiva dos olhos são as lágrimas.
a seiva da boca é a saliva. E Jesus vai, na boca do sujeito. Eu não acho que Jesus era delicadinho assim, não. Ele deve ter mesmo feito Aí, pronto. E é interessante isso. Por quê? Naquela cultura e na lei daquele povo, cuspir numa pessoa é a maior demonstração de abominação, de nojo, de ofensa a uma pessoa. Então, esse cuspir, depois os apóstolos vão falar o seguinte, que a língua, essa língua aqui, com saliva, com baba e tudo, ela é inflamada pelo inferno e ela não pode ser dominada e domada por ninguém. Com a língua você pode abençoar e amaldiçoar. Sérgio Pimenta diz, mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta o hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte, o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Aí Jesus vem e usa a língua e a saliva, que é a seiva da boca, para poder fazer aquilo que é para fazer, bem dizer, abençoar, curar, salvar, libertar. Não é sensacional essa parada? E isso é tão bonito, que quando ele faz isso, ele acabou de dizer, vida, cura e salvação acontecendo. Mas ele faz uma outra coisa, que tem a ver com, olha só como esse negócio de ouvir tem a ver com intimidade e tem a ver com intensidade. Não pode ser feito de uma maneira, sabe assim, por fazer. Não, tem que ter intensidade nessa parada. Jesus levanta os olhos para o céu e faz o quê? Suspira. O suspiro demonstra o quê? Intensidade. Demonstra o quê? Dor. Demonstra o quê? Indignação. Isso não pode ficar assim. Essa pessoa não pode continuar sem ouvir. Esse homem representa o meu povo que não quer me ouvir. Mas eu vou pôr um ponto final nisso agora, porque ele vai ouvir. E aí ele diz o quê? Efatá, que quer dizer abre-te. Abra-se. Abre-te. Não é doido isso? Eu acho. E aqui tem uma coisa muito bacana, inclusive para a turminha de hoje, que fica falando de novas narrativas, lugar de escuta, lugar de fala. Eu acho tão bonitinho essas falas, são lindas, tal. Beleza, todo mundo brigando para poder ter o seu lugar de fala, certo? Mas ninguém vai construir lugar de fala sem antes ter feito o que? O lugar de escuta. Só o lugar de escuta que legitima o lugar de fala. Porque senão, é engraçado, não sei se foi Jesus fez isso só para poder sacanear com a turminha que pensa nisso hoje. Eu duvido que foi. Jesus não tem mais o que fazer. Salvar o mundo, o universo, do que ficar com essas conversas. Mas notou aí que o cara começa a ouvir primeiro, depois começa a falar? Mas isso é óbvio, Levi. Pois é óbvio. Começa a escutar primeiro para depois você ser legitimado a falar. Aí o que acontece? Existe uma cura. Um lugar de escuta agora curado. Um lugar de escuta agora aberto. Abre-te. Um lugar aberto, aberto para ouvir Deus, ou aberto para se ouvir, ou aberto para ouvir o outro, aberto para ouvir, aberto, desentupido, desobstruído, destapado. E isso vai me empurrar e vai me levar para um lugar de fala curado. O lugar de escuta foi curado, o lugar de fala também agora. Como consequência, também o será. E aí, diz que esse homem começou a falar de maneira compreensível, fluente, correta, e todo mundo começou a entender. Nós temos dificuldades para nos relacionarmos com Deus, com a gente mesmo, sabe por quê? Porque a gente não sabe falar direito. A gente não sabe
conversar direito. Hoje existem profissionais extraordinários que ficam tentando lutar para poder fazer com que o diálogo aconteça, porque nós não sabemos dialogar, nós não sabemos conversar. E depois que a gente começa a conversar, mesmo de ter definido todas as regras para o diálogo, a primeira fala já quebra todas. Acabou de falar. Nós não acordamos isso aqui, que vai ser assim, não sei o quê. Você já conversou com alguém que você fica falando com a pessoa fica te olhando assim, você tem certeza que ela não está te ouvindo? Já conversou? Eu já. E eu já fiz muito isso. Se uma pessoa começa a conversar comigo assim, e eu começo a olhar para ela, aí fico assim olhando. Falo, Jesus, o que essa pessoa está falando? Aí olha assim, eu falo, meu Deus, que horror. Não, aí eu volto, tal. Aí já passou, a pessoa já falou. Você andando com a pessoa falando. Já começou a conversar com uma pessoa que você começa a ouvir, começa a ter um desespero, uma vontade de sair correndo. Já começou. Vocês têm isso também? Que alívio, obrigado por me ouvir. É desesperador, você fica ouvindo a pessoa fica falando. E quando você não lembra, porque você não prestou atenção, você não lembra mais nada, e a pessoa faz a pergunta fatal. Então, o que você achou do que eu falei? Nossa Senhora dos evangélicos. E dos católicos também. E de quem não crê em Deus. Nossa Senhora de todo mundo. Meu Deus do céu, não é ruim? A pessoa falou, você não ouviu, e fez cara de prestar atenção. Além de tudo, é hipócrita, falso, desgraçado. Então, assim, claro. Tem gente que consegue não ouvir e comentar. Comenta, não ouviu nada, comenta. A pessoa acredita que ouviu, está emocionada. Por isso que muita gente, quando você termina de falar com você, vira e fala assim, nossa, que maravilha, muito obrigado. Aí você fala, obrigado. Nada, não foi nada, conte comigo, né? E quando eu começo a perceber isso, que esse meu ouvir é um ouvir honesto, verdadeiro, porque para ouvir é preciso esforço, é preciso humildade, é preciso paciência, é preciso deixar de ser besta. Para ouvir é preciso tudo isso, ou seja, para ouvir é preciso grandeza. Aí começa a ouvir. Jesus chega para os apóstolos, vem umas criancinhas. Não fica ouvindo criança, não. São os moleques aí, enchendo o saco, Jesus. Esses caras para lá. Jesus assim, presta atenção, mano. O perfeito louvor sai da boca das... Mané, nem cantar tu sabe. Criança canta melhor que você, com mais sentido, com mais coerência, com mais profundidade, com mais tempo, sabe mais isso que você. A pessoa fica mais velha, um tiozinho, você não ouve mais seu avô, não ouve mais seu pai. O cara já começa a ficar com as barbas brancas, já não serve mais para falar para você. Você é muito chofem. Não ouve. Ainda existem homens que não ouvem mulheres. Vê o tamanho da jumentice. Né? Pois é. Então, quando eu e você olhamos para essa verdade de que é preciso ouvir, eu queria muito que você prestasse atenção em uma coisa muito legal, porque eu vou encerrar dizendo. Sabe por que a lei diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus? Sabe por quê? Ouve.
ó Israel, Senhor, teu Deus? A primeira resposta é porque Ele fala. Ele fala. Hoje nós ficamos muito moderninhos no nosso jeitinho de ser crente. Deus fala de muitas maneiras, mas Ele fala de uma maneira especial, que é através da Bíblia Sagrada. Ouve, ó Senhor, Israel, Deus falou. E agora, você pode pegar seu celular em várias versões, não é? Spotify também, Bíblia Falada, Eugene Peterson. Põe no ouvidinho, dorme ouvindo isso aqui, quando ouvindo aquelas porcarias que você fica ouvindo antes de dormir, aí depois você não sabe por que acorda com vendo demônio de zóio vermelho. Ouve, ó Israel, por quê? Porque Deus fala. Ouve. E quando está dizendo ouve, Israel, está querendo dizer desde o começo o seguinte: aqui, Israel, se você quiser realmente adorar a Deus e ser povo de Deus, você tem que ser um povo que escuta. É preciso ouvir, por quê? Porque Deus nos chamou para que a gente possa ouvir. Ouvir o Todo-Poderoso. Ouvir a obra de sua mão, das suas mãos. Salmo 19. Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é? E quando eu começo a ir nesse caminho, eu percebo que Jesus, meu Senhor, quer fazer com que eu e você, nós, possamos ter uma vida mais aberta. Efatá. Abre-te. Uma vida mais aberta. Uma vida que acolhe outras vozes, outras falas. Mas essa vida aberta que acolhe outras vozes e outras falas, a gente percebe que hoje em dia dentro da igreja o pessoal fica assim. Já viu aquela imagem daqueles macaquinhos? Já viu? Não é assim? Aí o outro é assim, não é? E não tem o outro assim? Não é? Isso é expressão de obtusidade. De pessoas fechadas e tapadas. Jesus veio para poder fazer o quê? Jesus veio para poder primeiro destampar aqui, ó. Destapado. E depois fazer aqui assim, ó. Para que finalmente eu comece a ver as coisas de um jeito diferente. Tá bom, era isso.